Nós vamos falar hoje sobre 5 propósitos de Deus para a igreja. Não é uma mensagem nova, nós já ministramos isso anteriormente e gastamos várias mensagens. Eu quero dar apenas um resumo e também não estou com pressa. Se não der para fazer hoje, a gente para onde for necessário. O importante é que você entenda e compreenda o que vamos tratar aqui. Algum tempo atrás, nós reunimos toda a liderança da igreja, há muitos anos. E os principais líderes, praticamente num retiro que tivemos com esse propósito. E buscamos, através de algumas diretrizes, examinar o que a Bíblia diz quanto ao propósito de Deus para a igreja. E estabelecemos isso como propósito desta igreja, que o Senhor nos confiou para pastorear este rebanho. Então nós conseguimos elaborar esse documento que foi trazido à igreja naquela ocasião. Então vamos ver quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja. Toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa. Efésios 1, está 9 e 10, mas é o... Não, é isso mesmo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse texto é de uma profundidade enorme. Aqui fala que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Fala do propósito de Deus para a sua igreja. E o texto continua dizendo, de fazer convergir nele quem? Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Que tempo foi esse? Foi quando Jesus veio. Quando Jesus veio na forma humana. Foi quando Jesus veio para nos redimir de todo pecado, veio para ser um modelo para a sua igreja, daquilo que eu e você devemos fazer e como devemos agir na nossa vida para representá-lo. Então, o propósito de Deus foi e é o de fazer convergir em Cristo, no tempo que ele veio, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Em outras palavras, Deus fez com que todas as coisas convergissem, fossem direcionadas para Cristo. Quando ele veio, era esse o propósito. Jesus sempre existiu como Deus, com Deus, mas ele foi manifesto de uma maneira viva, fazendo-se homem, fazendo-se carne, estando entre nós, e veio revelar aquilo que Deus é, aquilo que ele deseja, e Cristo expressou isso, que o Pai desejava manifestar aos homens através da pessoa dele. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Através de Jesus. Jesus é aquilo que Deus é. Jesus viveu aquilo que representa Deus, agiu como Deus age, viveu como Deus viveria se estivesse como ele esteve num corpo humano. Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano, os seus propósitos para a igreja. No verso 11 diz, em Cristo fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A predestinação a qual se refere o texto é a predestinação de Deus para a sua igreja. Fala do propósito de Deus, do plano de Deus para a sua igreja. E tudo converge para Cristo, como nós já falamos, e é exatamente por isso, por estar ligado a Cristo, por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus. Então prestem bem atenção. Tudo aquilo que Deus tinha em mente, quis que fosse, e que seja, e que é, ou seja, que tudo convergisse para Jesus, tem a ver com a igreja. Por que tem a ver com a igreja? Porque a igreja é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. E nós sabemos que a cabeça é que rege o corpo. A cabeça é que coordena o corpo. E não é a única figura da igreja. Nós temos outras figuras da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. E tudo aquilo que Deus planejou para Cristo também diz respeito a nós. Nós somos herdeiros de Deus, da mesma forma como Cristo é o herdeiro de Deus. Nós somos, como diz a Escritura, co-herdeiros com Cristo. E somos participantes daquilo que ele viveu, passou, sofreu, não a morte propriamente dita na cruz, porque só ele pôde fazer isso de forma redentiva, redentora, mas nós estamos sujeitos às mesmas coisas que ele viveu, porque humanos como ele veio e viveu aqui como ser humano. E somos e seremos participantes. Somos porque participamos aqui e participaremos de lá de forma plena da sua glória. Mas quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja? Primeiro, que o propósito de Deus para a igreja é que sejamos e vivamos para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 4b, o finalzinho do verso 4 diz assim: em amor nos predestinou para Ele. Nós somos predestinados para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Fomos predestinados para pertencermos a Deus como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que louvássemos a Deus pela graça que Ele nos concedeu através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, o que Deus queria que nós louvássemos sempre a Ele por sua graça concedida a cada um de nós. A de sermos redimidos, perdoados, purificados, lavados no sangue que Jesus derramou. A graça de termos perdão, de termos salvação eterna,
de sermos filhos de Deus, de podermos estar com Ele, sermos dele. Por isso que o texto diz, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Nós devemos glorificar a Deus pela sua graça revelada a nós através da obra redentora de Jesus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo que temos, somos por meio de Jesus. Efésios 1, 11 e 12 diz assim, em Cristo fomos também feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A igreja existe para o louvor da glória de Deus. E nós temos que entender isso. Nós não fazemos e não somos nada para nenhum outro propósito, senão para esse primeiro propósito, que é o de glorificar a Deus na pessoa do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então nós devemos viver de tal maneira que a nossa vida seja para o louvor e a glória de Deus. Nós falamos da recepção. Quando as pessoas chegam aqui, elas devem encontrar pessoas que manifestem a glória de Deus, que manifestem aquilo que Jesus é. Elas precisam entender que realmente a igreja é um lugar onde a glória de Deus pode ser manifestada e onde Deus é glorificado. Então, isso implica em fazer as coisas como devem ser feitas. Eu, quando digo isso, não estou dizendo que eu e você temos que ser perfeitos, devíamos ser. Mas cabe a nós dar o melhor e nos colocar nas mãos de Deus para vivermos para o louvor da sua glória. Para que Ele seja glorificado através da nossa vida, de nossos gestos, de nossas ações e atitudes. E não é uma coisa fácil para mim, porque eu sou muito introspectivo. Mas a minha introspecção não impede que Deus seja revelado em mim, através de palavras, gestos e atitudes. Cada um tem uma característica, uma personalidade diferente, e Deus não viola aquilo que Ele mesmo fez e nos concedeu. Mas cada um de uma maneira, mas nós devemos representar bem o Senhor. Devemos ser os meios através do qual Cristo possa ser visto. Então, isso implica em vivermos para o louvor da sua glória. Em segundo lugar, quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja? Em segundo lugar, o aperfeiçoamento dos santos. Dissemos que não somos perfeitos. Efésios 1, 3 e 4, nós lemos assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que regiões celestiais? Porque é lá que Cristo está. E Ele está aqui também conosco. E como nós estamos unidos a Ele, nós também estamos lá. O texto diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele.
Deus nos escolheu nele em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui fala do plano de Deus de escolher a sua igreja em Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus neste local e nós somos a igreja dele porque nós estamos unidos a ele, nós estamos vinculados a ele. Nós acabamos de celebrar a ceia e a ceia fala da nossa aliança com Deus através de Jesus Cristo ou da nossa aliança com o próprio Cristo. E é como um casamento. E num casamento, quando alguém se une a outro em casamento, é um vínculo, é uma unidade. É por isso que, do ponto de vista físico, a Bíblia diz que aquele que se une a sua esposa forma um só corpo com ela. Então, da mesma forma, nós como igreja somos um só corpo com Cristo. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando, dessa aliança tem a sua figura no casamento. Então, antes que o mundo existisse, Deus nos escolheu nele, nos escolheu em Jesus. As pessoas só podem vir a Jesus, só podem ser a igreja do Senhor Jesus quando creem nele, quando recebem Cristo como Salvador e Senhor. Então, Deus nos escolheu nele. O que significa isso? Com base na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, foi com base na obra que o seu Filho fez na cruz que Deus nos escolheu. E não só com a obra que Jesus fez, mas do fato de nós termos crido que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso remidor. Então, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Santo, no sentido, quando fala de Deus, significa perfeito. Mas sermos santos fala de sermos separados para Deus. Nós não fomos salvos e redimidos para viver a nossa vida, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E o texto continua dizendo, santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o propósito de Deus. Por isso que dissemos que é o aperfeiçoamento dos santos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Deus, o Pai. Efésios 4, 11 e 14 diz, e ele mesmo agora é Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui fala daqueles que Jesus separou e colocou na igreja para que fossem instrumentos nas mãos dele para usar uma ferramenta que é a palavra de Deus e através dela edificar o corpo de Cristo. Por isso que aqui estão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos lidam com uma única ferramenta que é a palavra de Deus. Agora, com que finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos literalmente é o conserto dos santos. A figura que é usada aqui é a palavra catartismos, a palavra grega que significa alguém que é pescador e a rede se rompe
E então significa refazer a rede para que ela volte a ser o que ela era antes de ser rasgada e dilacerada. O pecado nos fez como essa rede rompida e ela precisa ser consertada. Ela precisa voltar a ser aquilo que Deus tinha em mente quando fomos criados. Então, para isso Jesus foi à cruz, mas para isso também Deus deixou a sua palavra, e é importante que nós entendamos que a igreja não passa de um hospital. Aqui não estão pessoas perfeitas, mas pessoas que estão sendo curadas, que estão sendo aperfeiçoadas. E eu já vi um bottom, eu não sei se eu conseguirei retratar porque me veio à mente, mas eu não pensei em falar sobre isso. Mas é um bottom em que a pessoa pede que tenham paciência com ele, porque ele está em fase de construção. Alguém sabe me dizer? Alguém já viu algo? Então, como é que é? Os dizeres? Quem sabe? Fale. É isso mesmo que eu falei? Em minhas palavras é assim, eu sei que não é exatamente assim, mas... Então, olha, tenham paciência comigo, porque eu estou em processo de construção. Você não vai encontrar em mim perfeição, embora eu deva buscá-la em Deus. Eu devo buscar ser como Ele foi quando aqui esteve na pessoa de Jesus Cristo. Então, Ele é o meu padrão, Ele é o meu modelo. Isso é feito através dos que têm o ministério de ensinar, de ministrar a palavra. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, é o conserto, é o endireitamento. A figura, eu repito, a palavra é a mesma que é usada para um pescador que vai consertar a sua rede, para que ela volte a ser o que ela deveria ser, ou que ela foi antes de ser rasgada. Para o desempenho do seu serviço, nós somos aperfeiçoados para que nós possamos desempenhar as nossas funções. E aí entra o treinamento. Treinamento para compartilhar Cristo. Treinamento para acolher aqueles que chegam até nós. E nós vamos, com a graça de Deus, trabalhar para que as pessoas venham. Agora é preciso que nós as recebamos como devemos. Todos nós temos muitas heranças, nós herdamos muita coisa do meio onde nós vivemos até aceitar Cristo. Temos uma cultura resultante da nossa própria família, como fomos criados. E cada um tem uma cultura diferente. Cada família tem uma cultura diferente. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de um modus vivendi. Não sei se estou dizendo a coisa certa, mas é a maneira como cada um vive. Cada família vive de uma maneira, tem horários diferentes para cada coisa. E normalmente... Então, isso implica numa cultura familiar. Então, não somos pessoas iguais, não somos robôs, somos pessoas distintas, mas pertencemos ao mesmo corpo. E essa convivência exige uma dependência completa de Deus, uma dependência completa do Senhor, para que nós possamos então, saber como lidar, aceitar as pessoas e buscar entendê-las, não querendo que elas sejam como eu quero ou como eu penso, embora caiba a mim ensinar a palavra, aquilo que Deus pensa e quer acerca da minha pessoa e da sua pessoa. Para o desempenho do seu serviço, para que cada um
realize aquilo para o qual foi chamado. E o texto diz: para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum de nós foi chamado para destruir o corpo de Cristo, mas para edificar a igreja de Cristo. Edificar uns aos outros, abençoar uns aos outros, para construir, para assistir uns aos outros. Agora, até quando? O texto diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que nós sejamos vivamos uma unidade perfeita que não existe, mas que é o propósito de Deus. O propósito de Deus não deixa de ser esse. Por não sermos perfeitos, não significa que o propósito dele não continua sendo de nos tornar perfeitos. Perfeitos nele, perfeitos em Cristo. O plano de Deus é que nós vivamos por meio de Jesus e não pelo nosso próprio esforço. E para que nós possamos permitir que Ele viva a vida dele, é preciso que nós reconheçamos que eu e você não podemos, em nós mesmos, fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer. Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos reveste de poder, de graça, desde que nós reconheçamos que não podemos em nós mesmos. Deus não dá o que é dele para quem acha que pode sem Ele. Por que Ele daria a glória dele para alguém? É preciso que aquele que quer viver a vontade de Deus, viva e saiba que não é ele, não é a pessoa, mas é Deus nele. Então ele tem que dar glória para quem é devido. É devido a glória para Deus. E a sua glória ele não divide com ninguém, não. O plano dele é para que nós vivamos como corpo, que tem um cabeça. E isso implica em obedecermos a cabeça. E as ordens da cabeça nós a temos na palavra de Deus. Temos pelo Espírito que nos foi dado também. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que eu preciso conhecer a Cristo? Porque Ele é o modelo, Ele é o parâmetro. Ao estar de pessoa madura, ninguém chega à idade adulta de uma hora para outra. Há um processo, há um ensino, há um treinamento que é feito desde que a criança é posta nesse mundo, desde que um bebê vem a esse mundo. Isso leva tempo, implica em cuidado. Eu estava vendo um vídeo que eu devo depois enviar para a igreja. As crianças hoje são educadas pelo celular, pelos tablets. Os pais não se relacionam com os filhos mais, mas entregam a eles um eletrônico, para que ele deixe os pais em paz, para eles ficarem também no eletrônico. Então, está faltando relacionamento, está faltando uma série de coisas que devem existir e que são o plano de Deus para a família. É interessante que Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, versos 6 e 7, acho que é. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Fala de um relacionamento de um pai com seus filhos, ministrando a eles de dia e de noite, andando com eles, caminhando com eles, estando com eles.
Esse é o propósito de Deus. E nós vivemos num mundo em que os valores estão totalmente invertidos. E precisamos repensar essas coisas para que os nossos filhos não sofram as consequências desse novo modo de viver, de um mundo que na sua maioria não conhece a Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que cheguemos àquilo que Jesus é. Melhor dizendo, aquilo que Jesus foi. Por que foi? Porque fala de Jesus homem. O padrão de Jesus, Deus, não serve para mim nem para você. Eu e você não somos deuses. Não somos Deus, podemos assim dizer. E Jesus viveu aquilo que Deus é na forma humana, com as limitações humanas, com os recursos que todos nós temos. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus se humilhava diante de Deus, o Pai. Viveu como homem, como eu e você devemos viver. Ele sentiu medo, pavor, tristeza, dor. Ele foi tentado à nossa semelhança. Então ele serve de modelo. E quando a palavra diz para nós vivermos como ele viveu, é porque ele é o modelo, ele é o padrão. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas são muito... Me falta a palavra aqui. São Maria, vai com as outras. Não há nenhum problema com o nome Maria, por favor. Não tem mesmo. Mas o que eu disse é que tem pessoas que qualquer ventinho de doutrina, está acontecendo isso lá, vai todo mundo para lá. Olha, nós somos igreja do Senhor Jesus. E o que Ele faz em qualquer lugar, Ele pode fazer aqui, se nós dermos espaço e lugar para Ele. Então não corra atrás de ventos de doutrina, como a palavra de Deus diz. Você deve buscar a Deus e saber o que Deus quer para você. Se Deus te quer em outro lugar, tudo bem, vai para lá. Mas não fique correndo atrás de coisas que vão frustrar e não vão acrescentar nada a você, a não ser confundir a sua mente. Eu digo sempre que você deve aferir as coisas que eu digo pela palavra de Deus. Isso requer que você conheça a palavra de Deus. Mas se você não lê a palavra de Deus, você não conhece a palavra de Deus. Como é que você vai aferir se o que eu estou dizendo é verdade ou não? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Todos nós devemos saber manusear a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o Deus que nós servimos. É aquilo que Deus quer que eu e você vivamos, mas para isso eu preciso conhecer.
Efésios 4, 22 a 24 dizem assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. A natureza pecaminosa, adâmica que havia e há em nós ainda. Mas nós não temos que segui-la mais, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Aqui está falando da carne, né? E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. É uma referência à renovação da mente. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A se revestir da nova natureza. Como é que nós conhecemos a nova natureza? Primeiro, porque nascemos de novo, sim, mas que foi criada segundo Deus, quando nós nascemos pela fé em Jesus. Mas temos que entender que ela é caracterizada pela justiça e retidão, que procedem de um único livro. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendam todos que nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser pessoas que sabem o que estão fazendo. Não para mero cumprimento de legalismos religiosos. Eu percebo, pela conduta de muitas pessoas, se elas oram, se elas sequer leiam os motivos de oração. Porque muitas vezes vejo alguém falando de coisas que não é o que está sendo colocado no boletim de oração. É triste ver que muitas pessoas são meramente religiosas. Estão vivendo para mostrar. Mas Deus conhece o coração. Nós não temos que viver para pessoas, nós temos que viver para Deus. Nós temos um Senhor a quem devemos prestar contas. E esse Senhor é o Senhor Jesus. Bom, eu não cheguei na metade da mensagem. E eu vou parar por aqui. Mas eu quero dizer a você aquilo que eu diria lá no final. Bem, você não tem ainda uma perfeita compreensão do propósito de Deus para a igreja, mas em rápidas pinceladas você já pôde ver quais são os primeiros que nós examinamos aqui. Nós hoje podemos ver o primeiro, que é ser e viver para o louvor da glória de Deus. O segundo é o aperfeiçoamento dos santos. E essa é uma das razões, estas são uma das razões pelas quais nós estamos iniciando esse treinamento. E eu insisto para que você vá até o final, para depois você tirar alguma conclusão. Vamos ter treinamentos aqui
sim, no aspecto prático de como alcançar pessoas. E ontem à noite, quando eu estava revendo essa mensagem, eu falei, não vai dar. Vamos ter que gastar mais tempo aqui. Eu tenho entendido de Deus que eu tenho dado muita informação. E eu preciso explicar melhor cada detalhe. E é o que eu estou me propondo a fazer. Quanto tempo, não sei. Mas eu creio que dentro desse período que dissemos, desses 2 meses, possamos levar a bom termo. Então, faço aqui um apelo para que você participe. E para que você também participe do treinamento que vai ser dado no sábado. Nós precisamos saber como agir, como fazer. E é toda a igreja. E eu espero que você esteja aqui. E eu pretendo, com a graça e a permissão de Deus, estar aqui. E quero que você ore por isso. E se envolva nisso. Então é muito importante que você se empenhe. E as outras coisas que eu ia falar, eu não vou poder falar porque ainda não falei sobre elas. Mas eu peço que você agora curve a sua cabeça e fale com Deus sobre o que Ele falou com você e que você... Gostaria muito que você orasse de coração, pedindo que o propósito de Deus para a igreja dele, e você é a igreja de Jesus Cristo, se cumprisse na sua vida. Peça a Ele isso, peça com sinceridade. Peça a Ele que você entenda o que Ele quer de você, o que Ele quer da sua vida, o plano dEle para a sua vida, uma vez que você é parte dEle, uma vez que você está num corpo que tem como cabeça o Senhor Jesus.